é ser pregador do Evangelho. É a maior posição que pode ter. E nesta noite quero parabenizar a igreja aqui, a Assembleia de Deus, Congregação Betel, ao qual o presbítero Alex é o dirigente dessa congregação. Que Deus continue abençoando esta amada igreja. Quero aqui ler um texto sagrado, não menosprezando a leitura lida, mas quero ler aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 8. Foi a palavra que Deus colocou em nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Estamos aqui, meus irmãos, nesta noite, nesta grande responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor. E a Bíblia, ela nos mostra que no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra, criou todas as coisas, e Deus criou o homem, ao qual Deus se agradou de o haver feito. Formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Porém o homem se encontrava só naquele jardim ao qual Deus havia preparado para o homem ali lavrar, cuidar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus pensou em fazer uma disjuntora para o homem, e fez cair no homem um sono pesado, e cerrou uma das suas costelas, e da costela do homem fez a sua adjuntora, a sua companheira. E Deus deu uma ordem àquele casal, que de todas as frutas, os frutos do jardim, poderiam comer, menos o fruto que estava no meio do jardim, porque no dia em que dele comesse, certamente morreria. Porém a Bíblia diz, irmãos, Jesus falando lá em João, que o inimigo, o ladrão, veio roubar, matar e destruir. E diz a Bíblia que Satanás se incorporou em uma serpente, e através da serpente usada pelo inimigo, enganou a mulher Eva, e Eva comeu do fruto ao qual Deus havia proibido que não comesse, e Adão também desobedeceu e comeu. E ali aquele casal pecaram contra Deus, desobedeceram a ordem do seu Criador. E a Bíblia diz que Deus expulsou aquele casal daquele jardim. E o texto sagrado diz que a maldade do homem a cada dia se multiplicava sobre a face da terra. E o texto que li nos fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. E Deus pensou, aleluia, em destruir o homem, porque Deus, quando se arrepende, é para começar tudo de novo e ser melhor. Aleluia. O arrependimento de Deus é um arrependimento diferente do homem, porque quando o homem se arrepende é através do remorso do pecado, mas Deus, quando se arrepende, é para fazer a coisa melhor do que a primeira. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aleluia. Porém o versículo 9 diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus, olhando no céu a terra, não viu um justo sequer, porque Paulo lá na frente ele escreve, porque todos pecaram e destituídos estavam ou estão da glória de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Noé era um homem fiel a Deus, juntamente com a sua família. E Deus fala com Noé e ordena a Noé que ele construa uma arca,
arca, e Deus dá todas as medições da arca. Deus mostra a Noé qual era a madeira que ele deveria fazer aquela arca, e Deus manda que Noé anuncie ao povo que ele havia de mandar um dilúvio sobre a terra, que ele iria mandar um dilúvio sobre a terra, e aquele que não se arrependesse dos seus pecados seriam destruídos, seriam mortos através das águas do dilúvio. E Noé ali obedeceu a Deus, juntamente com seus filhos, com a sua família, construiu aquela grande arca e anunciava ao povo que o povo se arrependesse dos seus pecados, se voltasse para Deus, porque Deus haveria de destruir o mundo com água, com o dilúvio. Porém, na ocasião, aleluia, se tornava até difícil das pessoas acreditarem, porque havia um milagre de Deus que Deus fazia acontecer, porque naquela ocasião, naquela época, não se chovia, não vinha água do céu, aleluia, as plantas que plantavam para o consumo era regada por algo que Deus fazia minar da terra. Porém, Noé pregou e anunciou àquela nação que se arrependesse e se voltasse para Deus. Porém, a Bíblia diz que ninguém deu crédito à mensagem pregada por Noé. Todos estavam distantes de Deus. Aí Jesus, lá nos evangelhos, Jesus diz assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas Noé, ele cumpriu a missão. Noé cumpriu a vontade de Deus, fez a arca, avisou o povo, aleluia, porque Deus não faz nada sem antes avisar. A Igreja Assembleia de Deus na cidade de Caraúbas está hoje aqui em via pública para trazer um recado de Deus, para lhe avisar que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Aleluia! E diz o texto, irmãos, que quando Noé termina de construir a arca, aí Deus manda que Noé entre, coloque os animais, entre na arca, juntamente com a sua família, feche a porta da arca e Deus cela por fora, e ali Deus abre as comportas do céu e manda chuva sobre a terra, e nada da terra ficou sem ser coberto pelas águas do dilúvio. E toda aquela população, toda aquela nação que não deram crédito à mensagem pregada por Noé, toda aquela nação pereceu através das águas do dilúvio. Porém, a Bíblia diz que Noé, ao determinado tempo que Deus determinou de aquela arca estar pousando sobre as águas, e chegou o tempo determinado das águas do dilúvio baixarem, e Noé sai da arca, e ali Noé multiplica, produz, tem mais filhos, a família aumenta, e a nação começa a novamente se multiplicar sobre a face da terra. Porém, a maldade do homem continuava em seu coração. Aleluia. E diz o texto, irmãos, que Deus olha do céu, não viu o justo. Deus, ele sabia que se não fizesse alguma coisa pela nação, pelo povo, todos seriam sentenciados à condenação eterna. Mas lá em João, capítulo 3, versículo 16, João escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
eterna. Deus amou o mundo. Que mundo é este? O mundo é a humanidade. É eu, é você, meu amigo. Deus te amou de tal maneira que deu o único filho que tinha para morrer lá na cruz do Calvário. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus escolhe uma jovem crente para ser a mãe do Salvador, a jovem chamada Maria. E lá no capítulo 1, versículo 26 do Evangelho de Lucas, o escritor diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe do Salvador. Aleluia! E Maria não compreendeu aquela mensagem. Mas como pode ser isto, visto que não conheço o varão? E o anjo disse: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e aquele que de ti há de ser gerado será Jesus, o Salvador do mundo. E chega o tempo determinado de Jesus nascer, porque Jesus, meu prezado amigo, aleluia, ele foi desprezado a partir do momento que foi nascer, porque José procura hospedagem para Maria ter a criança e não encontrou, e Maria teve a criança lá no estábulo, aonde se dava alimento para o gado. Mas Jesus nasceu ali, e diz o texto que Jesus ele cresce naturalmente, como qualquer criança cresce. Aos 12 anos, Jesus se encontra no meio dos doutores, interrogando e sendo interrogado, e respondendo e dando a resposta certa das interrogações que eles faziam. Aleluia! E com quase 30 anos, Jesus, ele se dirige ao Rio Jordão, aonde o seu primo João Batista, ele pregava a palavra, pregava o reino de Deus, porque João Batista, ele já foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, que ele seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. João Batista foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor, e João pregava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E muitos ali vinham para ser batizados por João, mas não tinham se arrependido. E João pregava e dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento, porque o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. A campanha que o irmão Alex fez está baseada em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. E ali Jesus, ele se dirige para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, seu primo. E quando Jesus se dirige para ali, quando João ali pregava, aleluia, que viu Jesus, João mostrou à multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, os sumos sacerdotes, eles entravam uma vez por ano no Santo dos Santos para sacrificar o animal, para espargir o sangue sobre o altar, para cobrir o pecado da humanidade. Jesus, ele não veio cobrir pecado, porque quando se cobre pecado, o pecado continua. Por isso que o sacrifício dos animais não puderam solucionar o problema do homem, da humanidade. Jesus, ele não veio cobrir pecado, Jesus veio tirar o pecado. É por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira, não cobre.
vem tu a mim, Jesus disse, João, faça para que se cumpra toda a justiça. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E quando Jesus é batizado, mergulhado nas águas do Rio Jordão, quando ele sai da água, ali acontece algo extraordinário. Ali se faz presente a Trindade Santa, porque o texto diz que quando Jesus sai da água, ouve uma voz do céu que diz, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. E o Espírito Santo veio descendo em fômea corpórea de uma pomba sobre Jesus. Então ali se faz presente a Trindade, o Pai que foi a voz, o Filho que era Jesus, o Espírito Santo em fômea corpórea de uma pomba. E diz o texto, a história diz que Jesus ali foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e após os 40 dias chegou a ele o tentador. Aleluia. Satanás chega para ele para tentá-lo, porque Satanás, ele procura o ponto fraco do homem, e ele procurou o ponto fraco de Jesus. Qual era o ponto fraco de Jesus ali, humanamente falando? Era pão. E Satanás disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Nem só de pão vive o homem, mas é de toda palavra que sai da boca de Deus. E Satanás o transporta a um monte muito alto e mostra todos os N e a glória dele, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus diz, está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E ali Jesus derrota, vence Satanás com a palavra, porque a palavra de Deus, irmãos, é poderosa. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é poderosa e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetra a divisão da alma do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então esta palavra é poderosa, esta palavra que está sendo pregada hoje aqui em via pública, ela é poderosa, ela vai na divisão da alma, do espírito, da junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus ali começa o seu ministério na terra, começa a pregar a palavra, começa a fazer milagre, porque nós sabemos que o ministério de Cristo na terra foi mais ou menos 3 anos de ministério. Não foi um ministério muito prolongado, foi um ministério curto, porém nesses 3 anos Jesus, ele cumpriu a missão que o Pai havia lhe dado, de morrer, de fazer a obra dele aqui, de curar, de ressuscitar morto, de fazer milagre, de perdoar pecado. Ele veio e fez e cumpriu a missão que o Pai havia lhe confiado. Glória a Deus. Glória E a aqui no texto que o nosso amado pastor Valfredo leu, nós vemos aqui um dos milagres. Não podemos falar muitos porque o tempo não nos permite, mas eu vou me utilizar aqui deste milagre que foi feito nesse texto lido no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Porque o maior milagre que pode haver na terra não é um morto ser ressuscitado. O maior milagre que pode haver na terra não é um canceroso ser curado, não é um cego passar a enxergar, não. O maior milagre que pode haver é a salvação de uma alma. A Bíblia diz que os anjos do céu faz festa por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. E a Bíblia diz que Jesus, glória a Deus, Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hein? Glória a Jesus. Vamos adorar a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui sentimos a sua presença. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. As coisas dos homens é assim mesmo, viu, irmão? É assim, desse jeito aí. É falha. Descarrega a bateria, mas tem um carregador, graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, e ali, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus entrava naquela cidade. E ali havia um homem chamado Zaqueu. Um homem da sociedade. Um homem conhecedor. Tinha um conhecimento intelectual. Um homem muito respeitado. Porém, havia um porém na vida de Zaqueu. Apesar de ele ser um funcionário público do estado de Jericó, Zaqueu, ele tinha um problema grande na vida dele, que prejudicava a sociedade ao qual ele servia. Porque Zaqueu era um cobrador de imposto. E o texto diz, a Bíblia diz que Zaqueu, ele defraudava a sociedade nos impostos. E todos ali tinham Zaqueu como ladrão. E realmente era. Porque ele tomava o que era do povo. Ele cobrava além do que era para cobrar. E o que ele cobrava além depositava na sua conta. E o povo não gostava de Zaqueu por causa desse defeito dele, por causa desse pecado dele. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ia entrando naquela cidade, Zaqueu sentiu o desejo de ver a Jesus. Que bom se você nesta noite, meu amigo, sentisse o desejo que Zaqueu sentiu de ver Jesus, de conhecer Jesus. E diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura, e ele correu à frente daquela multidão e subiu um pé de figueira e ficou lá entre as folhas daquele pé de árvore, escondido ali, esperando Jesus passar para conhecer Jesus. Mas só, meus irmãos, que nós servimos a um Deus que a Bíblia diz que ele é um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus onipresente, e os seus olhos são como chama de fogo. Jesus vê todas as coisas, Jesus conhece todas as coisas, Jesus conhece o coração do homem, mesmo sem você ter pensado, ele já sabe o que você vai pensar, porque ele é onisciente. E ninguém foi dizer a Jesus que Zaqueu estava ali, mas Jesus já sabia. Glória a Deus. E quando Jesus chega debaixo daquele pé de árvore, Jesus para. E quando Jesus para, irmão, algo acontece. Aleluia. Glória. E Jesus nesta noite, ele não está passando aqui, não, ele está aqui. Ele é aquele que está no meio dos 7 castiçais de ouro. É o Jesus que está nessa noite aqui. É o Jesus que Zaqueu desejou conhecer. Ele está aqui para fazer milagre, para salvar, para curar, para batizar. Aleluia. E quando Jesus chega ali, olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Mas teve gente ali, irmão, que não gostou. Porque às vezes as pessoas se incomodam. Mas como é que pode fulano de tal fazia isso e aquilo e hoje é crente e diz que vai para o céu? Vai, sabe por quê? Porque quem garantiu o céu a ele foi o dono do céu, chamado Jesus. Jesus diz lá em João 5:24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E ali muitos não gostaram. Talvez ficaram aqui usando as minhas palavras, ficaram murmurando, dizendo: ora, tanta casa para esse Jesus se hospedar, escolher logo a casa desse homem aí, desse pecador. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Zaqueu recebe Jesus em sua casa, Zaqueu faz a principal coisa que um homem pecador pode fazer. A primeira coisa que Zaqueu fez, que é o primeiro passo para o homem receber a salvação de Deus,
foi o arrependimento dos seus pecados. Zaqueu já estava arrependido dos seus pecados. E Zaqueu ali começa a confessar os seus pecados. Porque nós sabemos, meus irmãos, que uma coisa difícil que o ser humano tem na vida dele é reconhecer o erro. Quando aquele casal peca, que Deus chega pela virada da tarde e chama por Adão: Adão, onde estás? E Adão diz: Senhor, eu estou aqui escondido porque eu estou nu. Aí Deus diz: quem te disse que tu estava nu? Comeste do fruto que eu disse que não comeste? Aí a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Já botou culpa para a serpente. Aí Adão disse: a mulher que tu me deste me enganou e eu comi. Nenhum deles quis assumir o erro, mas Zaqueu assumiu. Zaqueu reconheceu o pecado. Zaqueu reconheceu que tinha errado, que tinha feito mal à sociedade da época de Jericó. E ali Zaqueu diz assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Aleluia. Meu amigo, meu irmão, você veja o tanto que esse homem já havia roubado daquela sociedade. Ia devolver a cada um 4 vezes mais. Quando Zaqueu confessa o seu pecado, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E esse Jesus que salvou Zaqueu, que transformou a vida de Zaqueu, que salvou Nicodemos, que salvou outros da época e que salvou esse povo, está aqui nesta noite para te salvar também. Aleluia. Aleluia. Porque muitas vezes nós somos afrontados com pessoas que às vezes por não conhecer a palavra, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, e as pessoas às vezes dizem assim: eu não posso acreditar que um pecador da terra ele pode morar no céu. Como é que pode? O camarada faz tudo de errado e agora aceita esse Jesus e diz que vai morar no céu. Mas eu quero, meu amigo, lhe provar na Bíblia. Se você tem uma Bíblia, está escrito na sua também, porque a Bíblia é uma só. Aleluia. Glória a Deus. Eu lhe provo na Bíblia que Jesus salva o perdido. Lá em João capítulo 8, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e lançaram-a aos pés de Jesus e disseram: mestre, apanhamos esta mulher no próprio ato de adultério, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus estava calado, ficou, não deu nenhuma resposta. E pela segunda vez eles interrogaram: mestre, apanhamos esta mulher no próprio ato de adultério, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que disse? Jesus olha para a multidão ao redor e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aleluia. Saiu de um em um. Só ficou Jesus e a mulher que estava chorando. Quando Jesus olha e só vê a mulher, pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher disse: ninguém, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Glória a Deus. É assim que Jesus faz. Jesus salvou aquela mulher, uma adúltera, que talvez tinha destruído muitos casamentos da época, mas Jesus salvou ela, porque ela estava arrependida, ela estava chorando arrependida pelo que tinha feito, pelo que tinha praticado. E Jesus disse: aleluia. Glória a Deus. É assim mesmo, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ali, meus irmãos, Jesus perdoou aquela mulher, salvou ela,
E ela foi, a partir daquele momento, se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz também que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Malfeitor é aquela pessoa que faz toda sorte de maldade contra a sociedade, traz prejuízo para a sociedade. E hoje o nosso Brasil, infelizmente, está cheio, né, irmão? De malfeitores. Mas Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, e um daqueles malfeitores não tinha se arrependido, ainda estava com o coração endurecido, e olhou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Porém o outro, do outro lado da cruz, disse: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque o nosso feito merece, mas esse nenhum mal fez. E aquele homem se dirige para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: na verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós temos provas na Bíblia que Jesus, ele perdoa, ele salva o perdido, ele perdoa pecado, porque ele salvou Zaqueu, ele salvou a mulher adúltera, ele salvou aqueles dois malfeitores, e ele salvou esse povo aqui, e está aqui para te salvar também nesta noite. E ele diz na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é o convite que Jesus faz, que nesta noite você possa fazer a sua decisão, entregando a tua vida a Jesus, e nesta noite ele vai perdoar os teus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida, e você a partir de hoje vai passar a ser um cidadão do céu, porque Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então que Deus te abençoe, receba esta palavra, aceite a Cristo como Salvador, para que você passe a ser um salvo em Cristo Jesus, e possa ter a certeza e a esperança da vida eterna. Eu quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, ao convite do nosso querido presbítero Alex, pela confiança do pastor Valfredo. Muito obrigado, pastor, pela confiança. E eu quero agora aqui me adiantar, fazer um convite aqui em público.